Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 1 João, capítulo 5, verso 14, que diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Bom, queridos, primeiro esse texto nos fala sobre a oração. A oração por si só já é uma bênção maravilhosa, mesmo se ela não fosse respondida, porque a oração, querido, significa que nós temos acesso a Deus. Veja que maravilha, ele fala que nós nos aproximamos de Deus, podemos nos achegar até Ele. Nós perdemos um pouco o sentido de quem é Deus, né, queridos? Veja, se você tivesse acesso, né, à casa do presidente dos Estados Unidos para poder conversar com ele, bater um papo, e ele se dispusesse a te ouvir, isso já seria um privilégio enorme, né? Já seria uma honra enorme você estar diante de tamanha autoridade de uma pessoa que tem um poder imenso. Agora imagina diante de Deus, queridos. Então já é algo maravilhoso demais, nós podemos nos aproximar dele. E essa maravilha, essa bênção tremenda é maximizada por Jesus quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Nós podemos conversar com Deus como nós conversamos com o Pai, ainda o melhor de todos, né? Lá em Mateus capítulo 7, Jesus ensina: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Bom, queridos, primeira coisa, a gente precisa entender então que a oração, primeiro, não é para você informar a Deus uma necessidade sua. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe. A palavra diz que ele sabe, antes mesmo de você abrir sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Então você não precisa informar nada para Deus. Mas a oração, queridos, é muito importante porque é uma maneira de você conversar com Deus, de você se relacionar com Deus, de você se entregar a Ele. A oração é a linguagem dos filhos, é a linguagem de um filho com um pai. Então, é muito importante a oração, você se colocar diante de Deus, desabafar, colocar o seu coração diante dele, não informando a Deus, mas se relacionando com ele. Agora, queridos, os versículos da Bíblia que falam sobre a oração, eles são um dos versículos mais explorados, mais abusados das Escrituras, mais distorcidos. E a gente precisa entender isso, que isso não é de uma forma leviana que Deus nos ensina a oração. Por exemplo, um dos versos distorcidos está em João 16, 23. Jesus diz: em verdade vos digo, tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. Então veja, Jesus diz: tudo que pedirdes ao Pai, Ele concederá em meu nome. Tudo. Opa, tudo é muita coisa, né? Será que eu pedir então ganhar na Mega Sena, Deus vai me conceder? Se eu pedir a morte de pessoas, Deus vai conceder? Né? Veja que, queridos, há um contexto nas coisas, né? A gente precisa ser um pouco sábio, né, queridos? E não achar que Deus vai mover o mundo em nosso favor de uma forma pouco sábia e até má, porque muitos pedidos nossos são maus. Jesus, um outro verso que também é abusado, distorcido, está em Mateus 21, verso 21. Jesus diz: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, a figueira que secou, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Outro verso: tudo que você pedir em oração, você vai receber, meu irmão. Creia, peça e Deus vai te dar tudo o que você te pedir. Se você pedir uma Ferrari, pedir uma Mega Sena, isso você vai receber, queridos? Não, queridos, há um contexto, há um ensino, as coisas não são assim bagunçadas. Jesus fala, e nós lemos aqui, quando você pede a um pai um pão,
Ele não vai te dar uma pedra. Se você pede um peixe, ele não vai te dar uma cobra, porque o nosso Deus, nosso Pai, ele é bom. Agora, o que acontece se você pedir uma pedra ou pedir uma cobra? Pedir um escorpião? Deus vai te dar isso? Não, ele não vai te dar. Ele vai te dar o que é bom. Então existe um contexto. Não é qualquer coisa que você pede, porque o ser humano pode pedir coisas horrendas, coisas que são visivelmente horrendas ou coisas que são aparentemente muito boas, mas que a pessoa não está preparada, o que não é para aquela pessoa, não é aquele o propósito de Deus para aquela vida, aquela bênção pode arruinar o caráter da pessoa. Então tem mil e um motivos pelos quais Deus não concederia determinada oração. A Bíblia tem que ser estudada no seu todo. Não pegar um versículo isolado e tentar fazer daquilo, né, o cerne, tudo o que se fala sobre aquele assunto. Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis? Ok, mas dentro de um contexto. Um deles, por exemplo, está no verso de hoje. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Porque se você pedir a Deus, olha Deus, faça algo mal por mim, mate aquela pessoa, né? Cause uma desgraça terrível, ou me ajude a me destruir, me dando essa bênção, Deus não vai fazer o mal, queridos. Você não vai coagir Deus, por mais fé que você tenha, a fazer algo inadequado. Nós vimos na televisão, na oração da propina, né? Se você pedir para Deus te ajudar a corromper pessoas, ou a ser desonesto, a roubar dinheiro de aposentados, Deus não vai te ajudar nisso. Não vai. Por mais fé, você pode pedir em oração, ele não vai fazer isso. Então existe um contexto. A primeira coisa, o primeiro critério para a resposta de uma oração é que tem que ser de acordo com a vontade de Deus. É o que Jesus nos ensinou no modelo de oração que é o Pai Nosso. Ele nos ensinou a dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. A vontade dele deve ser feita sempre. E qual que é a vontade de Deus? Está tudo revelado nas Escrituras. Tem que ser de acordo com o caráter de Deus, com o Evangelho, com o que o Senhor ensina. Então, esse é o primeiro critério, de acordo com a vontade de Deus. Um segundo critério está num verso que já estudamos, 1 João 3, 21, que diz que qualquer coisa que pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável diante dele. Então você tem que ter um mínimo de obediência, né, queridos, para Deus te abençoar. Porque se você estiver vivendo uma vida torta, estiver sendo desonesto e fazendo coisas que ferem as pessoas, Deus não vai poder te abençoar, porque senão isso vai reforçar esse seu comportamento mal. Vai reforçar um comportamento inadequado. Pelo contrário, as Escrituras nos dizem, em Hebreus capítulo 12, que ele, como um pai, ele corrige o filho. Ele precisa nos corrigir antes de voltar a nos abençoar ou responder a determinadas orações. Um terceiro critério, João capítulo 14, ele diz: tudo que pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, ele também responde às orações visando que Deus seja glorificado, que as pessoas conheçam a Deus, que as pessoas vejam o cuidado de Deus na nossa vida. Então também tem esse propósito de que não seja glorificado o homem ou o prazer desordenado do homem, mas que tenha um propósito também espiritual, que eleve as pessoas, que conduza as pessoas para perto de Deus. Quarto critério, João capítulo 15, verso 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Então a pessoa tem que permanecer em Jesus. E o que significa permanecer em Jesus? Procurar ter o caráter como o de Jesus, procurar conhecer o Evangelho, as palavras dele entranharem no nosso coração. Porque dessa forma, queridos, a gente vai acabar pedindo o que é a vontade de Deus, que é o nosso verso de hoje. Então você precisa permanecer em Jesus, caminhar em Jesus, querer que a vontade dele se cumpra. Mais um critério para a oração ser respondida. Tiago capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque é claro, se você chega diante de Deus já achando que aquilo de nada adianta, estou perdendo meu tempo, é claro que Deus fica difícil ouvir uma oração dessa forma, né? E o último critério, Tiago capítulo 4, verso 2. Ele diz: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites.
Então você está pedindo para quê, querido? É só para se sentir mais poderoso que os outros, ou para algo que você não merece, mas você quer, porque você se acha, né? Ah, eu sou filho de Deus, eu mereço mais do que todo mundo. É por que que você quer? Né? Você está fazendo isso para aparecer, porque você quer se destacar, né? O que que você vai fazer com aquela promoção, com aquilo que você vai ganhar? O que que você pretende com aquilo? Então, revisando, lembrando nosso verso de hoje: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, qual que é o primeiro critério para uma oração ser respondida? Ser de acordo com a vontade de Deus. Isso é indispensável, ser de acordo com a vontade de Deus. Primeiro critério, ser de acordo com a vontade de Deus. Segundo critério, nós estamos obedecendo e andando nos caminhos dele. Que seja algo que glorifique a Deus, que incentive a vida espiritual. Quarto critério, permanecer em Jesus. Quinto critério, não duvidar. E o sexto critério, você não pedir por mal, não pedir por algo tolo. Vamos repetir, queridos? Guardaram aí? Primeiro critério, ser de acordo com a vontade de Deus. Segundo critério, você está em obediência a Deus. Terceiro critério, você glorifica a Deus. Quarto critério, você permanece em Jesus e quer permanecer no caminho dele. Quinto critério, não duvidar. E sexto critério, você não pedir para fazer daquilo algo mal. Então, esses são os critérios. 6 critérios. Simples. Básico, né, queridos? É básico. Primeiro, você pedir sem ter uma dúvida no coração, mas é crer no caráter do teu pai, que seu pai é bom. Você não está pedindo algo para fazer algo mal. Você está pedindo para que Deus não faça algo ruim. Então tem que ser de acordo com a vontade dele. Você anda num mínimo de obediência. Tudo isso faz o mais puro sentido. Não são critérios aleatórios, não são para te forçar a ter uma devoção extraordinária. Não, é o básico, querido. Precisa disso, senão, se Deus fugir de qualquer um desses critérios, ele vai deixar de ser Deus, fugindo do seu caráter, e vai atrapalhar a sua vida, vai te prejudicar aquela oração, e Deus não vai te dar uma cobra. Ele não vai te dar uma serpente, não vai te dar algo que te prejudique ou que transforme Deus em cobra. Não, nem você vai receber cobra, nem Deus vai receber cobra. Por isso, esses critérios, a palavra nos ensina, esse mínimo, nós obedecermos, nós glorificarmos a Deus, nós crermos, nós não queremos um mal com aquilo, etc. Ok, meus amados? Espero que tenha ficado claro diante da confusão que há por aí. Meus amados, ore, creia no Senhor, coloque seu coração diante dele. E de duas coisas, uma vai ocorrer. Ou vai ocorrer exatamente o que você pediu, ou vai ocorrer algo melhor, de acordo com a soberania de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com a misericórdia de Deus para contigo, de acordo com o amor dele por você. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.